O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui novamente para falar sobre a crise na Venezuela. Porque tem novos capítulos aí que aconteceram. Ontem eu falei um pouco sobre isso, mas eu acho que vale a pena se aprofundar um pouco nesse assunto. Porque duas coisas aconteceram que me chamaram a atenção. A primeira coisa foi uma tuitada do Zé de Abreu, ator conhecido da Rede Globo, que se autoproclamou presidente do Brasil. O Zé de Abreu, como todos vocês sabem, é um ativista de esquerda e um dos grandes opositores na classe artística ao governo de Jair Messias Bolsonaro. Zé de Abreu, no seu Twitter, chamou a atenção dos brasileiros da rede mundial de computadores ao ponto de chegar ao primeiro lugar do Trend Topics. O Trend Topics são os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. E o Zé de Abreu, se autoproclamando presidente, chegou ao Trend Topics, ou seja, se tornou o assunto mais comentado do Brasil no dia de ontem. E isso aconteceu justamente porque há na autoproclamação de presidente de Zé de Abreu uma ironia profunda. A ironia que está em reconhecer o Juan Guaidó como presidente autoproclamado da Venezuela. É evidente que tem mais coisa por trás desse assunto e é sobre isso que eu vou falar agora. Eu sei que está todo mundo falando sobre esse assunto, mas a maioria dos brasileiros não entende o que está acontecendo no país vizinho, que divide fronteira com Roraima e fica no extremo norte do país, numa região ainda não devidamente conectada ao resto do país e com poucos investimentos públicos e privados, devido à infraestrutura deficitária da região. Nas redes sociais, o debate se resume a culpar o comunismo como responsável, como regime responsável pela situação caótica na qual se encontram notadamente os venezuelanos mais pobres e que atinge de uma maneira ou de outra toda a população. Os venezuelanos estão passando fome, mas fome mesmo, uma fome bem diferente da fome que passam também os brasileiros e que passam fome em outros lugares do mundo. Na Venezuela, a indústria alimentícia não dá conta de produzir a quantidade suficiente para alimentar os venezuelanos. É preciso importar comida, e para importar comida os venezuelanos exportam petróleo. O problema é que as exportações venezuelanas estão cada vez mais restritas, porque os organismos internacionais que regulam o comércio internacional impõem restrições ao comércio com a Venezuela devido à sua desatenção com a comunidade internacional em algumas questões fundamentais. A imprensa brasileira se refere ao regime político comandado por Nicolás Maduro como uma ditadura, alicerçada na ausência do Estado de Direito e de regras constitucionais claras, onde a população sofre na mão de um governante injusto que persegue os adversários e age de forma deliberada para provocar sofrimento na população. E não faltam exemplos para corroborar essa narrativa. Um deles
mais recente, foi a prisão, a detenção de um jornalista da Univision, rede de televisão. Foi lá falar com o Nicolás Maduro, tudo marcado direitinho, equipe de TV, foi para o Palácio Miraflores, sede do governo, e a entrevista estava indo até bem, até que o jornalista resolveu pegar um iPad e mostrar um vídeo que ele mesmo tinha feito de venezuelanos comendo restos de comida num carro de lixo. O Maduro poderia ter sido mais maduro, ter tido mais maturidade, ter dito que aquilo era uma exceção, que era um caso isolado, ou coisa parecida, mas não. Encerrou a entrevista e mandou apreender todo o material da equipe da Univision e prendeu todos os jornalistas. Eles ficaram detidos, até que depois foram deportados da Venezuela. Então, o Nicolás Maduro age de forma a dar razão a quem o critica. Mas o despreparo de Maduro é a coisa menos importante dessa crise que toma conta do país vizinho. Meus caros ouvintes, toda a crise está diretamente relacionada a questões comerciais. Isso mesmo, questões comerciais, que envolvem o mercado internacional de petróleo. O petróleo, que já chegou a ser cotado a $130 o barril, mas hoje está entre 70 e 85 dólares o barril, mas já esteve a $30 em seu pior momento, na cotação acompanhada pela agência Reuters. A crise do petróleo tem tudo a ver com essa crise da Venezuela. Totalmente dependente da exportação de petróleo, a economia venezuelana chegou ao seu ápice no começo deste século e houve avanços sociais importantes com a chegada ao poder de Hugo Chávez, que promoveu projetos que buscavam a cidadania e a inclusão na próspera sociedade bolivariana, comunidades historicamente excluídas e discriminadas pela aristocracia política, essa mesma que agora tenta voltar ao poder. A disputa política entre Juan Guaidó e Nicolás Maduro, minha cara ouvinte, não é um conflito entre capitalismo e socialismo, nem entre liberais e conservadores, ou direita e esquerda. Incapaz de manter as forças políticas unidas com a mesma coesão obtida por Chávez, o sucessor é incompetente para o cargo de presidente da República e não promoveu abertura política suficiente para permitir a existência da oposição ao governo. Maduro conseguiu controlar o sistema de justiça venezuelano e ambicionava também o controle do parlamento, um controle mais efetivo das atividades dos deputados, dos parlamentares venezuelanos, através de modificações na legislação eleitoral que inviabilizaram as lideranças oposicionistas, colocando no poder representantes controlados pelo poder executivo. A rebelião, senhoras e senhores, na Venezuela é parlamentar, mas não conta com o apoio da maioria dos representantes, apesar de contar
com o apoio da Corte Constitucional, do Supremo Tribunal Federal deles, que tem referendado os atos de exceção implementados por Maduro, sustentado por uma elite militar que impõe ao povo venezuelano um sistema de justiça sem direitos humanos. O presidente resiste às pressões internacionais e aos bloqueios comerciais, mas pode estar com os dias contados. Sem um parque industrial capaz de produzir os produtos necessários para alimentar os cidadãos, a Venezuela, meu caro ouvinte, não deveria agir como se possuísse tecnologia e infraestrutura de um país desenvolvido e independente. A bem da verdade, nenhuma nação do mundo de hoje pode se dar ao luxo de isolar-se do convívio e da negociação internacional, por mais poderosa e independente que seja. Resta agora ao presidente Maduro uma saída honrosa para o seu mandato herdado da liderança de Hugo Chávez e sua revolução bolivariana. Faltou muito. Faltou ao idealismo de inspiração socialista o cultivo de valores do Estado de Direito, com liberdades individuais e um clima político que possibilitasse o convívio com a oposição ao governo na Venezuela. Pode parecer uma hipótese improvável, mas qualquer país, qualquer um, inclusive o Brasil, corre o risco do efeito Venezuela, ou seja, de caos social, político e econômico, resultante de um governo nacionalista, isolacionista e marcado pela militarização das relações políticas e sociais. Essa tensão típica de ditaduras leva inevitavelmente e atualmente cada vez mais rápido os governos ao caos, principalmente quando falta dinheiro. Faltou tudo na Venezuela. Faltou direitos humanos, faltou respeito à liberdade de expressão, faltou vergonha na cara dos políticos e dos militares. Mas quando começou a faltar comida na barriga das pessoas e a economia do país foi para o saco, aí ficou insustentável, está cada vez mais insustentável. E é um novo ataque contra o Nicolás Maduro pode ser o xeque-mate. Há um pedido do grupo dos países que apoiam a saída de Maduro, que os bancos internacionais parem de repassar os royalties do petróleo da PDVSA, a estatal petrolífera da Venezuela, para o governo de Nicolás Maduro e transfira esses recursos para o presidente autodeclarado Juan Guaidó. Brincadeiras à parte de Zé de Abreu, e considerando ainda o perigo que passou o jornalista da Univision, o que nós temos que observar na Venezuela é como um governo equivocado pode transformar um país próspero e rico numa pátria totalmente esfacelada, aonde os naturais do país fogem desesperados para não morrer de fome ou vítimas da violência do governo
que exige de todos, além da rendição, também a submissão e aos maus tratos. Era o que eu tinha para hoje. Arquimedes de Castro falou direto de Campina Grande. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.